Olá, meus amigos, estamos aqui no FAACA do Shopping Guararapes para contar uma história massa com esses guerreiros aqui do futebol e iniciar o nosso primeiro podcast Superliga no FAACA do Shopping Guararapes. A gente está aqui com as peças raras, boas do futebol. Beto, né, Beto? Não, do futebol não. Não, de quê? Eu não sou do futebol, não. Eles que são. Tu joga bola de gude, né? Bola de gude. Massa. A gente também está aqui com a nossa repórter massa da base aí que vai cobrir a Superliga com Vitória. E aí, Olá, Vitória? pessoal, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui, inclusive, né, o primeiro, iniciando o nosso podcast. E eu espero que realmente seja algo muito legal, que vocês possam se divertir e falar realmente sobre o futebol de base, que é algo que é o assunto principal e que vai fazer movimentar, né, o nosso podcast nesse momento. Querendo apresentar também os nossos convidados aqui, o nosso grande jogador de futebol, grande treinador de futebol, nosso amigo Dila, né, Williams Rodrigues, treinador do projeto WR, que está inserido aí no Sub-16, na Superliga. A gente está aqui com o nosso parceiro Jean Carlos, conhecido como Conca, treinador do RS, do Sub-14, não é isso, Conca? Nosso parceiro aqui, Serginho, o Sérgio Pereira, treinador do Sub-16 da equipe do Serrano, todos inseridos aí na Superliga Pernambucana de Futebol de Base 2025. E a gente vai ter muita resenha aqui. Quero deixar vocês muito bem à vontade. Sejam bem-vindos aqui ao FAACA do Shopping Guararapes. Pode ficar à vontade para degustar. À vontade mesmo, você pode comer, viu? Pode comer. Então a gente tem aqui, agradecer também ao FAACA do Shopping Guararapes, que está disponibilizando aqui o espaço nessa grande parceria da gente estar degustando aqui essas delícias aí e todo o cardápio à disposição de todo o público para a gente estar movimentando aqui esse espaço maravilhoso nas terças-feiras que a gente estiver gravando aqui. Convidar todo o pessoal aí da Superliga, jogadores, treinadores, a estar aqui prestigiando o programa, criar uma plateia massa aqui para a gente movimentar às terças-feiras aqui no Shopping Guararapes. Vou deixar aqui à vontade meu amigo Beto para ele dar umas pinceladas e passar para minha amiga Vitória aqui também, para depois ela dar o que vai rolar aí, o que vai vir nesse programa, beleza? Ali. Então, Brasil, estamos aqui com esses três. São os guerreiros, né? Para pegar aqueles meninos, né? De 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 20 anos, né? No meu projeto, sim, até 20 anos. A gente trabalha com categorias de 10 a 20, entendeu? Porque com sonho não se brinca. Sonho tem todo momento, então você tem que trabalhar e oportunizar todos. A ideia é essa e eu não abro mão. E no teu projeto? Nós temos até do 11, categoria do 11, mais 9, 10 também até o 16. E no teu? No Serrano nós temos do 11 e agora também até o sub-20, mas provavelmente o sub-20 será essa batalhada. Aí sub-17, 15 e 13 aqui em Recife com Maragim. E no teu? Tem quantos meninos? Hoje estamos com uma faixa de 80 atletas. E no teu? A gente tem um quantitativo muito grande. Só na minha categoria em si, a gente tem um quantitativo de 50 meninos. E no teu? Muita gente, só no sub-17 tem conta de 35 jogadores. Em geral, o Serrano, categoria de base, tem uns 80 atletas também. E tudo joga aonde? Eu jogo na escolinha professor. Não, todos eles jogam na Superliga. E a gente joga na Superliga também. Pô. Não é não? É não? Fala, Vitória. É isso mesmo, a gente joga realmente na Superliga. Para dar, né, iniciação aos questionamentos para os treinadores, a gente queria saber, né, na visão de vocês, a gente queria entender sobre o sonho, como vocês lidam com o sonho, como vocês conseguem adquirir, né, puxar esses meninos para que eles se tornem jogadores, o que vocês, né, em cada projeto, vocês conseguem idealizar, como vocês visam isso e qual o objetivo real do projeto. Eu escutei bastante aqui que o projeto é um sonho, independente da idade, e aí eu queria escutar de vocês a visão do projeto. Eu queria que vocês se apresentassem, obviamente, vocês dissessem o nome de vocês, se apresentassem para o pessoal, mas também puxassem já informando sobre o projeto de vocês. Meu nome é Williams Rodrigues, tenho o projeto WS, sou ex-atleta. Nosso projeto é um projeto de desenvolvimento. A gente trabalha com sonhos, né? Tem um trabalho diferente, a gente trabalha muito a parte específica para desenvolver. Que eu sempre digo para meus atletas, a gente tem que fazer uma raiz forte, para ter um tronco forte,
para a gente colher um fruto de qualidade. Então, a gente trabalha sempre com essa ideia de desenvolvê-los, criando uma iniciação forte para a gente ter um desenvolvimento ao decorrer do crescimento dele e, assim sendo, subindo degrau a degrau para um futuro melhor. Meu nome é Jean Carlos, eu faço parte do RS, que é um projeto agora também se tornamos clube. E o nosso maior trabalho é formar e desenvolver jogadores o máximo possível, né? Você falou sobre o sonho aí, acaba que no nosso projeto nós trabalhamos muito não só com o sonho das crianças, mas também com o sonho dos pais. Muitas vezes os pais têm os sonhos maiores do que os meninos, né? Então a gente tenta fazer tudo isso possível para que a gente possa potencializar sempre os meninos e formar e desenvolver jogador. Esse é o nosso maior trabalho. Meu nome é Sérgio, né? Mas todo mundo me conhece como Serginho no mundo do futebol. Eu trabalho hoje atualmente no Sub-17 do Serrano. E a gente tem um clube, o Serrano é lá de Serra Talhada, um clube bem tradicional aqui do futebol de Pernambuco. Acho que esse ano, através de Ailton, reativou a base, né? E aí aqui a base do Serrano hoje é em Camaragibe e Recife. Só o Sub-20 que vai ser lá no Serra Talhada. Então, sobre sonhos, né? Acho que os sonhos dos jogadores, sonhos dos jovens hoje em dia, a maioria é de ser jogador mesmo de futebol. Sendo que também existe nosso sonho também como treinador, né? A gente também acaba vivendo isso, a gente acaba vivendo esse sonho, a gente acaba querendo também sonhar junto com eles e a gente ajuda da melhor forma, né? Na formação dele como atleta e como cidadão também, principalmente. Porque se não for jogador de futebol, que seja um médico, um doutor, um professor de educação física, um treinador. E é dessa forma que a gente tenta lidar lá no Serrano com os jovens. Aí eu pergunto a eles três. Tudo isso joga na Superliga Pernambucana de Futebol, certo? Sim. Pessoas que estão assistindo em casa agora, que é o início de um projeto, um podcast aqui no Faca Guararapes. Eu quero que tu explicasse também como é que surgiu o teu projeto para puxar os times, as pessoas, os pais, as mães, tudo. A gente vive aqui como é que eu posso dizer? A gente mergulha nos bastidores do futebol de base de Pernambuco, né? A gente tem esses amigos aqui que já caminham há um tempo como treinadores de futebol e a gente vai criando relações e surgiu aí, né, o desafio da gente incentivar melhor o futebol de base de Pernambuco. E aí a gente iniciou com a Copa Europina, lá no Centro Esportivo do Pina. Vou mandar um abraço pro meu amigo Henrique, do Centro Esportivo do Pina. Era com competição sub-20 e de lá a gente foi startando vários amigos, o próprio Rafael Santiago, que é um parceiraço, os demais observadores amigos, que a gente manda também um abraço para todos os observadores, né, dos clubes que nos acompanham durante esses anos de competições. E nisso a gente foi evoluindo com a organização, entendendo a necessidade de base e fortalecendo essa minutagem que é tão necessária no futebol de base, que antes era um pouco defasada. A gente sabe que os campeonatos que minutam hoje os times de futebol de base são unicamente era o estadual, né? O Campeonato Pernambucano. Fala pro pessoal em casa, o que é minutagem? Tem gente que tá assistindo agora e não sabe o que é isso. Minutar é o tempo de jogo que o garoto joga a competição de forma oficial, né? Eles precisam ter essa experiência de competitividade para entrar no ramo do futebol e contabilizar meio que a experiência de jogos em competições. Em São Paulo, por exemplo, lá no Sul, o pessoal deve jogar umas 300 horas de competição no ano. Aqui, o cara sair de 40 a 50 é muito. Então, é muita competição que os meninos têm no Sul e aqui no Nordeste, propriamente falando de Pernambuco, é muito pouco, né? Muito baixo. Mas é isso. A gente está aqui para fomentar o futebol de base, dar a oportunidade deles vivenciarem a organização, uma estrutura organizacional de competição de futebol. Retornamos a mais um capítulo aqui, né? Uma observação aqui para vocês. Essa geleia de pimenta e esse molho, essa maionese deles aqui, é massa demais, velho. Quando vocês vierem aqui no Faaca, do Shopping Guararapes,
Pode pedir, velho. Essa geleia de pimenta e esse molho, essa maionese deles aqui especial é top demais. Muito. É muito show de bola. Muito, muito boa. Inclusive, a batatinha está no ponto. Muito, muito bom. Eu não como nem pimenta, mas a pimenta tá tão boa. Então, vamos lá. Retornando aos assuntos, né, em questão de categoria de base, futebol, eu queria saber de Serginho, o que é que traz, né, a visão, a comunicação que vocês têm entre time, família e atleta. Você tinha comentado, né, que você teve que retirar um aluno perto das semifinais. Em questão do progresso dele na escola, os pais pediram, né? E aí eu queria saber como funciona isso no teu time, como ocorre essa questão. Não foi no Serrano, né? Foi em outro lugar que eu trabalhei. Aí existiam jogadores alojados, né? Caso moravam lá no alojamento. E principalmente os alojados, eles têm a obrigação de cumprir com as regras mais do que os outros, que tem todo o investimento. E aí um menino, ele tava faltando a aula, tava indo pra aula e voltava, tava mal na escola e a responsável lá do clube, assistente social, ainda eu lembro, me chamou na sala dela e disse que ele tava fora do jogo. Falei pra ele, na semifinal, ele é o titular do meu time, mas não pode. Aí, por isso que eu falo, né, que é importante a gente entender todo o contexto, porque se ele quer ganhar, se ele quer vencer, ele precisa até ir bem na escola, para não passar por isso. Sobre essa relação dos pais, eu acredito que o professor William pode falar até melhor, mas eu, particularmente no Serrano, no Sub-17, eu tenho pouca relação com os pais. Porque já é um clube, é Sub-17, e aí eu não tenho tanta relação com os pais. Mas no clube anterior que eu trabalhei, no Cruzeiro GA, que acho que vocês conhecem, o GA, eu tinha bastante relação, porque era Sub-15, Sub-14. Mas uma relação que é boa, mas é complicada. Você tem que saber lidar muito. Porque enquanto o filho está jogando, você é o melhor treinador do mundo. Mas a partir do momento que o filho dele não está jogando, você passa a ser o pior treinador do mundo, na maioria dos casos. E aí você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar. Ainda bem que no Serrano, como é um Sub-17, eu tenho um pouco a relação com os pais. Minha relação é com os atletas. Diretamente com os atletas. Aí chega para mim situações dos pais, mas é algo diferente, né? Que eu não trato direto com os pais, trato com os atletas. Adverso, né? A situação. Já no projeto da WL, a gente sabe que os pais têm aquela emoção, mas aí tem um detalhe. Atleta meu que chega depois do aquecimento, ele não treina. Ele não treina, pode ser qualquer categoria. Ele não treina. Terminou o aquecimento, rolou a bola, a segunda parte ele não treina. Ele vai pegar as coisinhas dele e vai embora. Ou então ele vai fazer exercício físico com preparador físico, mas ele não vai entrar naquela parte do campo. Outro detalhe, os pais não ficam do lado de fora pedindo para o atleta fazer a função, faz isso, faz aquilo. Teve atletas que eu já tirei do jogo e não coloquei mais. E depois eu expliquei ao atleta o porquê houve. Porque só tem um treinador. Quem treina eles a semana todinha sou eu. Então o pai, ele vai lá, ele não sabe o que está sendo feito, às vezes sabe, mas pensando no eu dele, do filho dele, entendeu? Ele cria um processo de confusão no atleta. Por quê? Eu dou uma instrução, ele dá outra. Então isso atrapalha o rendimento do atleta. Quando o pai fala, o atleta olha para fora do campo, do alambrado, e perde a concentração do jogo, porque o pai está gritando com ele. Então, lá no WR é isso. O pai que fala, eu tiro o próprio atleta, para que tenha uma dimensão. Ali, deixa os meninos errar, deixa eles jogarem, que a gente vai conseguir evoluir. Sempre falo isso para eles. Então, pode olhar os jogos do WR, que nem um pai dá instrução, e nem nos treinamentos. É proibido falar qualquer coisa, porque só tem um treinador, quem treina ele sou eu, então a responsabilidade é minha. Falando nisso, o RS fica onde? Para o pessoal que está em casa, que não sabe onde é o RS, onde é o Serrano e onde é o seu projeto? Onde é que fica o RS? O RS em si fica na Madalena, né? A gente tem uma casa lá que serve também de alojamento. A gente tem muito jogador Maranhão, de Piauí, da Paraíba. Tem em torno de 30 a 35 meninos aí nessa faixa lá. Acho que 20 a 30 meninos
que moram nessa casa lá, uma casa grande, primeiro andar e tal, e a gente tem todo esse processo. Por exemplo, essa semana chegou uma lista para mim de meninos que não iam treinar porque faltaram a escola. Então tem todo esse processo, como o Serginho falou, né? Lá a gente tem esse cuidado, né? Os que estão alojados têm um cuidado maior de ir para a escola, de fazer as orientações, por exemplo. Tem muitas vezes que menino fica fora do treino porque às vezes perturbou na concentração, tal. Então tudo isso é passado, né? Tem tudo essa Porque questão são do menino, estratégico. né? Menino é menino, né? Mas o principal nosso trabalho, a gente trabalha assim de formar, de educar os meninos, não só em relação ao jogo, mas em relação à casa, a relação humano em si, né? Por isso que tudo tem um trabalho especializado nisso que faz sempre parte. O jogo, o campo e o extracampo. E onde é que fica o Serrano? O Serrano, como todos sabem, é de Serra Talhada, né? A gente vai para lá às vezes, como a gente foi agora há pouco, passamos 3 dias lá. Mas a base agora do Serrano é aqui em Camaragibe. A gente tem uma casa, um segundo andar lá em Camaragibe que recebe de alojamento. Aí como o alojamento começou agora, a gente só tem em torno de 20 atletas, em média. Mas dá para conseguir mais, tá chegando mais. Ontem, por exemplo, chegaram 4 jogadores do Maranhão. Ontem. E aí o Serrano é lá de Serra Talhada, mas a base está sendo aqui em Camaragibe. O projeto WR, Parque do Caiara, né? Tem um polo lá. E também na Rota de Fogo, Gerard Monteiro foi que abriu essas portas, oportunidade pra gente aí. Para quem não sabe, a Superliga de Futebol tem outras sublocações, né? Porque tem os campeonatos, né? Fala sobre os campeonatos. A gente tem a Superliga Pernambucana, nós temos a Lampions, né, que a gente trabalha com sub-13, sub-10, sub-12, sub-15. A gente tem a Superliga Nordeste, com sub-18, com sub-23, sub-14, sub-16. E a gente tem a Copa Recife sub-20, que o esporte é bicampeão. Né? Eu estou falando muito de esporte aqui, né? Mas vamos lá, aproveitando aqui a ficha de Serginho, vou mandar um abraço pro pessoal do Serrano, Ailton, pessoal, supervisão, Germano, que é o treinador do Sub-14, né? Serginho, gente, só para vocês saberem aqui, é formado em Educação Física, possui a licença CBF, é o treinador de base do Sub-17 que atua com a equipe de base do Sub-16 na Superliga para oportunizar os garotos. Assumiu o Sub-15 e 17, né? E no projeto de bairro do Pacheco, que tinha aí um vínculo com um clube chamado ASEV, né? De Goiás. Ele fez um estágio Sub-17 também com o parceiro Thiago Souza, do Náutico, né? E com a história de Serginho como treinador, ele tá no Sub-17 atual do Serrano. Ele foi auxiliar técnico do Ipojuca com o professor Carlos Alberto, um profissional, não foi? Na Série A2. Foi treinador do Cruzeiro GA, que já jogou a Superliga também, né? Sub-15, Sub-17, Sub-13. Treinador do Instituto ligado ao exterior e do projeto CB11 de Carlinho Bala, né? De bala. Conheci também lá, que jogou a primeira Superliga, não foi? Verdade. Verdade, show de bola. Histórico de Serginho aí, treinador que tá se destacando aí com Sub-16. Serrano vai dar trabalho na Superliga. Prepara aí, vai ter um encontrozinho aí de Conca com Serginho, de Serginho com Dila, e assim vai. Pronto. A gente jogou contra a semana passada. Foi jogo bom. Eu vou passar aqui para minha amiga Vitória explorar vocês mais aí com perguntas. Tá muito massa aqui. Enquanto eu vou comer uma batatinha com a geleia de pimenta do Faaca, aqui no Shopping Guararapes. Muito massa, muito hambúrguer. E um hambúrguerzinho ali, vai, minha amiga, se divirta. Não, calma. Eu quero ouvir de você só mais uma coisa. Antes de comer, calma. Eu sei que tá muito bom, mas eu queria que você falasse pro pessoal, né? Qual a diferença da Superliga para as outras competições? O que viabiliza, o que é que proporciona, né? Além da visibilidade que vocês comentaram, qual foi o objetivo para você da Superliga? Me conta aí, conta pro pessoal que tá em casa. A Superliga, ela oportuniza os garotos, como o Serginho falou, que não tem espaço para jogar o estadual das idades ímpares. O que é que idades ímpares? Os estaduais de todo o Brasil funcionam com sub-13, sub-15 e sub-17. E os meninos que estão de 14 anos jogando no sub-15, que ficam na reserva?
estão na idade de baixo, digamos assim. E os meninos do sub-16 que estão no sub-17 e muitas vezes não entram, ficam lá no banco. Então, essa idade par, ela é excelente para dar a minutagem, a competitividade desses garotos, para quando eles chegar no próximo ano da idade principal, eles chegarem com experiência, essa vivência de jogo. Então, primeiramente, a Superliga ela oportuniza esses atletas a eles jogarem para quando chegar no ano principal dele, eles já estarem competindo, não ser pego de surpresa. Falando sobre os clubes envolvidos na Superliga, a gente oportuniza um projeto que não tem condições financeiras de entrar no estadual e jogar de igual para igual, engajado com os clubes. Por exemplo, a gente tem o projeto de Dila, que é um treinador maravilhoso, treinador de clube profissional, mas ele opta por ter um projeto lá no Caiara, né, Dila? E na Roda de Fogo. E o custo que Dila tem com a Superliga é muito menor do que um estadual. Um estadual hoje, para você jogar, o ticket sair por jogo, 2.500, 3.000 conto. Né? Se você tem um apoio na prefeitura, pega uma ambulância, reduz o custo. Na Superliga, você praticamente tem um custo de um jogo do estadual para toda a Superliga. Então, você dá a oportunidade desses projetos, eles se engajarem com os clubes. Tivemos jogos maravilhosos agora de vários projetos que estão jogando a Superliga, jogando de igual para igual contra o Náutico, no CT do Náutico, dando dificuldade ao clube. E isso vai trazendo a vivência de observação técnica, porque eu posso ver um atleta de um projeto X que esteja se destacando e puxar para o clube. Eu joguei contra o menino me deu trabalho, eu vou puxar para o clube. Então, essa vivência, a Superliga, ela tem se diferenciado nisso. A estrutura eu não tenho como dizer que é diferenciada, porque, para mim, o básico para o futebol de base é dar uma visibilidade com a transmissão, é convidar uns amigos observadores técnicos para estar negociando os atletas, observando, é você dar a vivência de um jogo profissional para os meninos da base com uma placa de publicidade, uma bola de qualidade, uma entrevista com a minha amiga Vitória, né, uma resenha com meu amigo Beto, um convite para vir aqui no podcast, comer no Faca Shop Guararapes. Inclusive a gente vem com novidades aí, eu vou soltar depois, mas a gente vai sortear uns negocinhos para os atletas pegar de surpresa, que está se destacando. Então assim, essa vivência, ela não chega a ser diferenciada das demais competições, mas chega a cativar, sabe? Porque você chegar no campo, você vê lá identificado que tá tendo um jogozinho, tendo um aplicativo que eu tô vendo a minha performance, um negócio muito intuitivo. É muito bom, velho. Então isso traz essa diferença, né? Com certeza. Agora você tá liberado. Obrigado. Agora você tá liberado. Inclusive, eu queria convidar, você comentou aí do nosso aplicativo, o nosso site. Queria convidar você para ir lá na sua plataforma, baixar o iFoot, aonde corre, né, todas as informações da nossa sequência, da nossa competição. Lá você encontra os próximos jogos, quais foram os resultados, você acompanha quais vão ser os jogos, os CTs que vão acontecer os jogos. Então, se você fica por dentro de tudo, você consegue também pesquisar, né? Não tem espaço no telefone. Não é problema. Você consegue ir lá no Google direitinho, pesquisando iFoot.com.br, você consegue achar todas as informações sobre a nossa competição. Eu queria também falar, né? O que é que vocês estão achando? A conversa está muito boa, tudo está muito direitinho, mas eu vou voltar à questão. Em uma palavra, como tá a comida do Faca? Logo na hora que eu tava comendo, uma delícia. Em uma palavra. Deliciosa. Em uma palavra? Espetacular. Sem palavras, é muito bom. Não, é uma palavra, rapaz. Falou uma frase. Falou uma frase. Falou. Uma palavra. Maravilhosa. E agora, quem disse que ia comer? Diga aí, fale. Faca. Uma delícia. Maravilhoso. Pra gente continuar, né, o nosso contato aqui, eu escutei de um de vocês tratando a questão do psicólogo, né, da assistente social, se eu não me engano. Isso. E aí eu queria saber de vocês, né, a importância de ter realmente uma profissional ou um profissional que trate o psicólogo dos meninos. Como é que vocês tratam isso em questão
de jogo e até mesmo com os treinos, porque a gente conversou sobre família, a gente conversou sobre a questão de treinos, e aí eu queria saber sobre o psicológico. Como é que vocês tratam o psicológico dos meninos no geral, para tratar realmente e que ele entenda que aquele sonho possa ser real e que ele está lutando por aquilo, mas que atrás dessa conquista, né, dessa luta, ele tem outras situações, ele tem uma vida real nessa situação. Um ponto principal do meu projeto, que sou eu o responsável. Então, além de ser treinador, sou psicólogo, sei que não é minha função, mas a gente tem um pouquinho de experiência no futebol, é ex-atleta. Teve um caso passado agora que um atleta meu, ele perdeu o pênalti, estava 2-1 o jogo até contra o Serrano, ele perdeu o pênalti e ele se abateu muito. E a gente vinha de um 2-0 e conseguiu fazer o 2-1 e teve o pênalti para empatar o jogo. E ele perdeu o pênalti. E chegou para mim, no outro dia, ele mandou uma mensagem para mim. Ele ficou triste e automaticamente eu disse para ele: você tem minha confiança, você vai continuar batendo. Não se preocupa com isso não, faz parte do processo. Então imagina a cabeça desses meninos. Aí vem o detalhe: quantos pais de outros atletas crucificaram aquele menino? Se ele estava daquele jeito, deve ter escutado uma situação ou outra. E eu reuni meu grupo e falei para eles: aqui todos têm o direito de errar e de acertar. Vamos trabalhar, vamos desenvolver para que você consiga, nesse seu erro, no próximo você vai bater novamente. E se você errar, não tem problema, faz parte do processo. Agora a gente tem que treinar mais para que não aconteça os erros. E nos treinamentos ele fez, por incrível que pareça, bateu, mas tem um detalhe, ele bateu invertido. Nesse dia ele mudou o canto. Então, ele se sentiu muito culpado. Ele me sentiu muito culpado. E como eu sou ex-atleta, eu também me senti como um pai, abraçar ele, dar aquele conforto e dizer: vamos embora que estamos em frente. Então, acontece muito isso. Transferir a responsabilidade para ele, eu jamais ia transferir. Entendeu? Não vou transferir, jamais. Porque eu sei a cabeça dele como ficou. E lá no RS? Então, acho assim, o Dila tá falando, todo treinador, cada um dele tem que ter um pouquinho de ser psicólogo, né? Na minha categoria, é uma categoria que tem um quantitativo muito grande. Eu vou falar um exemplo da minha categoria. Os jogadores mais talentosos que eu tenho hoje, fisicamente eles são mais frágeis do que os meninos que praticamente jogam. Eles são os mais talentosos, mas exemplo, tem um nível de maturação um pouco abaixo de outros meninos. Então, acaba que quando vai para duelos, embate físico, acaba que eles têm dificuldade. Então, a gente tem um trabalho o máximo possível de entender e passar para esse menino para ele continuar desenvolvendo o seu aspecto técnico. Porque o corpo dele, de uma hora ou outra, ele vai desenvolver. E jogando aqui, eu acredito que todo mundo teve experiência. Eu tive muita experiência da minha fase de base de meninos com 15 anos fazer 5 gols por jogo. Quando chegava no sub-20, no profissional, não consegue desempenhar da mesma forma. Então, a gente tem que ter todo esse trabalho com o menino. Tentar mostrar o porquê ele joga hoje, por que ele não joga, o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa melhorar. Tem tudo esse processo aí, que o mental acho que é muita diferença, né? Porque vocês têm que falar que eles não são ainda profissionais. E vocês têm, é o que eu falo sempre. Eu tive uma conversa com um menino meu, e eu falei pra ele, disse: olha, você não vai virar jogador com 14 anos hoje. O que é que você precisa entender? Você precisa entender que você tem que vir pra cá todo dia, ao ponto de buscar a sua evolução pessoal. A sua evolução vai ser diferente daquele menino. Fisicamente ele está mais forte que você, está mais maturado, tem mais corpo de adulto. Então você vai ter uma ladeira maior do que a dele. Então você precisa entender o seu processo e trabalhar dia após dia. E esse é o segredo, eu acho que é a maior, eu acho que é o amor que a gente tem em treinador, de como a cada dia motivando o menino a por mais, em diferentes aspectos. E lá no Serrano? Assim, como o professor falou, os professores falaram, a gente que é treinador, a gente também é um pouco de psicólogo, a gente também é um pouco psicólogo, né? A gente é treinador, é psicólogo, muitas vezes a gente é pai, é mãe. E essa parte da mental, ela é tão importante quanto a parte física, até mais importante. E a gente precisa passar essa confiança, como o professor William falou, para os atletas, porque eles são jogadores em formação. Eles vão errar, jogadores profissionais erram porque eles não podem errar, eles podem errar. A gente precisa passar isso para eles, né? Nessa questão de comportamento, de que o erro faz parte do aprendizado dele. Ele vai errar, vai acertar, vai errar várias vezes, depois vai acertar.
A gente precisa deixar com que os jogadores tenham uma mente super tranquila para fazer o melhor. Quando acontecer o erro, que ele entenda que é normal, que faz parte do erro. Ninguém trabalha para errar, mas a gente erra. A gente, como treinador, a gente erra numa substituição, numa situação tática, a gente erra. Então, jogador de base que está com 15 anos, 16 anos, 14 anos, a gente não sabe, às vezes, a formação familiar deles. Então, por isso que eu disse que, às vezes, a gente é um pai também, porque tem jogador que a gente pega lá, com certeza vocês também pegam, e não tem nem pai nem mãe. E eu tenho jogador que não tem pai e mãe, mora de favor com a avó e mora de favor com outra pessoa, mas é um grande jogador. E aí que a gente tem que... Serginho, vou aproveitar a tua deixa. É uma história boa, né? Nem pai, nem mãe. Eu queria ouvir de vocês. Pra gente fechar, chave de ouro, né? Agradecer também ao Faaca aqui. A gente degustou aqui o croquete de ossobuco, maravilhoso. O rodízio de mini hambúrgueres aqui, top. Croquete de ossobuco. Tá com bem? Ossobuco. Menina. Ossobuco, mas é muito massa, muito delicioso. E a gente também teve aqui o camarão com fritas, top. Muito bom. Isso aí tá Meu irmão, com a geleiazinha de pimenta ali, um molhinho especial, show de bola. Faca, Shopping Guararapes, meu amor. Pra gente fechar, Serginho, Conca, meu amigo Dila, me fala assim brevemente, não precisa ser uma história mega gigante, mas pegando o gancho de Serginho, algo que marcou vocês como treinador de futebol, aquela situação que emocionou de verdade, puxe lá do fundo e diga, meu irmão, isso aqui pra mim, me abalou, isso aqui pode ser algo bom, pode ser algo triste, algo que marcou vocês como treinador de futebol. Pode começar pro Serginho, que eu peguei o gancho dele, pode começar pro Conca. O Dila, vocês tiram o ímpar aí, a gente tá aqui no... Serinho. Professor, Vamos lá. Tem uma história boa. Essa história como treinador eu vou contar. Se chama Zé Lucas. A origem. E teve um detalhe muito importante no dia que eu me encontrei com a mãe dele e o pai. E a mãe dele chegou para mim: professor, muito obrigado por tudo, pelo que o senhor fez pelo meu filho. E os olhos dela encheu de lágrimas. E ela me abraçou, me arrepiou todinho. E o pai abraçou: professor, tudo que meu filho está tendo, a gente sabe que o senhor teve nessa iniciação até certo tempo. O senhor fez parte desse processo de desenvolvimento. Eu vim aqui para o campo com o senhor, ajudava a fazer os treinamentos, fazer os trabalhos que a gente criava para ele, que o senhor criava para ele. E minha esposa acompanhou esse processo. E ela sempre disse: aquele professor, o cabo é bom. O cara é chato, mas ele é bom. E Zé comprou a ideia dele. E tá aí, Zé Lucas. Essa é a história que me emociona muito, que os olhos dela encheu de lágrimas, me abraçou. Um abraço muito apertado e muito gratificante, feliz eu tive. Eu pedi um carro depois disso. Em si, eu tive um acontecimento assim, a gente fala de nosso maior trabalho, embora querer ser campeão, a gente conseguir fazer o menino melhor, né? Não só jogando, mas também como pessoa e tal. Tinha um menino ano passado, na geração 2010, e eu tinha, por ser um menino que jogou na minha mesma posição, e acaba que eu ficava peguei muito no pé desse menino, porque eu via a potencial dele, para ele trabalhar para melhorar, mandava vídeo para ele no Instagram, tal. Teve um caso que me marcou um jogo entre nós mesmos, sub-14 do RS contra sub-15. E os professores sabem que um ano faz muita diferença, a questão de nível de força para correr e tal. E esse menino, eu sempre querendo mais dele, e ele começou a chorar. Tal. Como se eu não gostasse dele, eu chamei ele e disse: olha, eu quero no seu pé, porque eu vejo potencial, eu gosto de você, tal. Esse menino continuou trabalhando comigo ao longo do ano, passou essa transição do esse ano. Temos a nossa competição lá, que o RS sempre faz, RS Camp. Fomos campeão do Sub-15 e tal. E o pai do menino me chamou e disse: parabéns, fez pelo meu filho, tal. Esse menino hoje é um menino que é capitão da categoria de cima, é um menino hoje que é referência, né? Então, é de ficar feliz, assim, você vê o seu trabalho vai conquistando. Outros meninos também, eu peguei o menino ano passado. Eu acho que vocês conseguem conhecer, assim, o nome desse menino ter sido campeão do Sub-13 pelo Sport, Eric Mourão, 010 também. Zagueiro. E aí esse menino chegou, esse menino era um menino que era
alto, forte, pra minha categoria, 0-10, 14 anos, menino desenvolvido, só que assim, esse menino que ter vindo do esporte, ele entrou numa zona de conforto, que acontece que é normal. Achou, às vezes, que já tinha chegado, que já tava e tal. E esse menino era um menino que precisava que pegasse no pé dele e tal, então eu tive muito trabalho com ele ao longo do ano. Muito trabalho, insistindo com ele, caramba. Muitas vezes eu falava, caramba, não é possível que eu vejo mais potencial em tudo que tu mesmo, né? E 2 semanas atrás ele mandou uma mensagem, foi por Volta Redonda, dizendo que foi relacionado pro jogo contra o Flamengo, né? Então essas coisas que a gente vai levar ao longo da nossa carreira, que vale mais do que as taças que a gente levanta. Dado Serrano. Acima de tudo, a gente trata com o ser humano, né? A gente trata o atleta, mas acima de tudo, ali são pessoas. Eu sempre falo que todo mundo carrega uma história, né? Eu tô vendo vocês aqui hoje, mas eu não sei a história que vocês carregam, assim como eu tô aqui hoje, vocês não imaginam a história que eu carrego. Então, cada atleta tem sua história. E a gente, no futebol, como treinador, a gente vive muitas histórias. Tristes, histórias felizes. Aí uma que me marcou muito foi um atleta, 2010 também, zagueiro, muito potencial. Ele disse, professor, o seguinte é esse, eu estou sem passagem e na minha casa eu só estou fazendo uma refeição por dia, que é o que tem. Eu mostrei a minha esposa na hora, a gente ficou até emocionado. Falei, a passagem eu não tenho dinheiro, mas me manda foto do seu vento, eu tento botar R$10 por dia. Tiro de onde eu não estou, de onde eu tenho, eu falo com o clube. A questão do almoço eu vou falar com a instituição que a gente trabalha, que foi outro lugar, sabe? Para lhe dar almoço todos os dias. Você vai sair do treino, vai almoçar e depois vai para casa já com a refeição feita. E aí ele chorou, se emocionou. Aí eu consegui fazer com que ele almoçasse todo dia no clube. E a passagem dele eu ajudava na medida do possível, porque a gente não consegue ajudar tanto, né? Mas só de ter conseguido ali a refeição dele do almoço e ele ter chorado, aí ter ficado muito emocionado, me abraçou, professor, obrigado por tudo. Tanto que depois ele falou, eu tenho certeza que o senhor vai ser um grande pai, porque o senhor trata a gente muito bem. Então, acima de tudo, a gente trata eles como ser humano. Se ele vai ser jogador ou não, o futuro vai dizer. Se não for jogador, que seja um cidadão de bem, é o que importa pra gente, sabe? Com essa história bonita aqui, que a gente vai chegando pelo fim. E eu só tenho a agradecer a Jean, a Vitória e vocês. E sem vocês, a gente não tinha jogador de futebol. Porque tudo começa pela base. E o programa aqui, que é o no FAACA Guararapes, com o apoio da Superliga, que você é um cara excepcional, porque você está fazendo muita coisa para os meninos, eles já fazem. E você está fazendo muito mais. Então, uma palavra para finalizar com vocês. O que é a Superliga Pernambucana de Futebol para você? Um momento único para oportunizar os atletas. Para você. É oportunidade. Oportunidade para mostrar o trabalho dos atletas, nosso trabalho como treinador também, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, eu, Alberto Leite, desse podcast, estou muito orgulhoso de estar aqui nessa mesa, viu? É sério, é por causa da comida mesmo. A comida é maravilhosa aqui no FAACA Guararapes, viu? Então, com a produção desse podcast, com o Jean, da Superliga de Futebol, e com Vitória, que vai falar também, tem que dar os seus agradecimentos, né? Então, estamos chegando ao fim do primeiro podcast. Mas assim, para você que está aí do outro lado da telinha, possa nos acompanhar, né? Nos acompanha em questão das transmissões de jogos. Estamos trazendo esse espaço, né? O FAACA abriu esse espaço para que vocês possam conhecer por trás do jogo o que acontece. Tanto com os professores, tanto com os atletas, teremos mais e mais episódios. Mas eu quero deixar aqui, né, uma observação em questão desse primeiro episódio. Por trás de cada chute a gol, a gente conta uma história. Tem uma história, tem determinação, tem coragem, tem força de vontade e principalmente tem sonhos. Tem seres humanos por trás de cada chute a gol, por cada camisa que se veste, por cada manto que se veste, como podemos dizer. Então fica aí a observação, fica o nosso abraço, fica o próximo episódio, a espera pelo próximo episódio aqui no FAACA do Shopping do Guararapes. E eu queria agradecer pela oportunidade. Queria agradecer a vocês que determinaram, né, disponibilizaram o tempo de vocês para contar histórias, para trazer detalhes para a gente. E para realmente encerrar,
eu vou passar a bola para ele, que realmente traz o futebol, traz a base como a maior importância do futebol no momento, traz e viabiliza os meninos a sonharem. Obrigado, minha amiga Vitória. Gente, que nem o pessoal do comercial fala aí, né? É preço pra torar. O chefe endoidou, tá batendo as botas. Eu quero lançar um desafio para vocês que fazem a Superliga, treinador, jogador, familiares, torcida, tudo. Próxima edição do podcast, nesta terça-feira, a gente vai sortear aqui um ovo de Páscoa, ouro branco, para os atletas que estiverem aqui. Chefe se vira. Sério, gente, a gente vai trazer aqui, a gente quer criar aqui um mega caldeirão do FAACA. Então a gente pode fazer uma resenha muito grande aqui, encher esse espaço aqui pra galera resenhar, pra gente entrevistar eles, botar a galera pra participar. E a gente quer lançar esse desafio. Quem tiver aqui na próxima terça, atleta, a gente vai sortear um ovo de Páscoa do grandão, ouro branco, para os atletas que estiverem aqui. Tá lançado o desafio. Você é o nosso convidado para ganhar o ovo de Páscoa. Eu posso colocar meu nome? Páscoa, pode ter seu nome na lista? É nesse momento que a gente queria ser jogador, né? É nesse momento. Então, gente, a gente quer agradecer vocês por terem acompanhado o nosso primeiro podcast e agradecer aqui a presença do meu amigo Serginho, Conca, Dila. A gente quer deixar o espaço aberto aqui para vocês voltarem sempre que quando vocês puderem, né? A gente quer acompanhar mais o trabalho de vocês e poder destacar esse trabalho. Não é à toa que vocês estão aqui. Quero agradecer imensamente aos três, minha amiga Vitória, meu amigo Beto, ao pessoal da produtora, ao nosso gerente de comunicação, a nossa produtora Marília ali, o nosso amigo Dário, nosso chefe geral aí, o cabeça, o cara que manda em tudo. Opa, não me demita, né? E a próxima tu tem que vir com uma Peppa, velho. Será que Peppa vai entregar o ovo? O ovo de Páscoa, pô. Ó, uma novidade. A Peppa vai entregar o ovo de Páscoa aqui, viu? Terça-feira, viu? É o Peppa, vai entregar, viu? Se prepara. Então vem pra tu ver, Peppa. Gente, também quero pedir para vocês compartilharem em geral, né, a nossa iniciativa aqui. Você que tem um menino que quer jogar no RS, que quer jogar no Serrano, que quer jogar no projeto de Dila. Inclusive, Dila, tô devendo o treino que eu vou treinar lá com um amigo. Pegado, viu? Pegado. Aqui é treinador específico forte. Conca também, cara experiente demais aí, trazendo uma vivência para esses garotos da base, fazendo os meninos evoluírem. Serginho aí, que tá fazendo um trabalho maravilhoso no Serrano. Você que tá convidado a compartilhar aqui essa nossa ideia, para vocês terem acesso aos clubes aqui, a treinar, a participar da experiência. Vem com a gente aqui, todas as terça-feiras que a gente tiver aqui, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. E aí a gente quer contar com vocês para a gente fazer o caldeirão do FAACA, do Shopping Guararapes,